Quem acompanha o canal sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo nosso querido El Cucuy Tony Ferguson. Eu gosto demais do Tony, principalmente de ter acompanhado o auge da carreira desse cara. Só que infelizmente no fim da trajetória dele, as lutas mais recentes, ele tá passando por uma das piores fases que um lutador do UFC já passou. São 6 derrotas seguidas. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu não quero que vocês lembrem dessas 6 derrotas do Tony Ferguson. Eu não quero que vocês lembrem do Tony dessa forma. Eu quero que vocês lembrem do que realmente importa. O auge da carreira do bicho papão. E é por isso que eu trouxe nesse vídeo uma série de histórias das principais lutas da carreira do Tony Ferguson. É isso que vamos fazer hoje no Conto das Lutas. O Tony Ferguson chegou no UFC em 2011 através do TUF, ele foi campeão do TUF 13. Mas de verdade ele só entrou na bolha do peso leve entre os melhores da categoria lá em meados de 2015, que foi depois que ele venceu o Gleison Tibau e o Abel Trujillo. E na época o pessoal já estava começando a conhecer o estilo de luta do Tony Ferguson. Aquela pressão intensa em pé, levava knockdown e continuava andando pra cima, um jogo de chão muito eficiente e muitas cotoveladas que deixavam seus adversários cortados e deformados, o que acabava alimentando o seu apelido de bicho papão. E contra o Josh Thompson, ex-campeão do Strikeforce, não foi diferente. Nessa luta, o Tony entrou vestindo um calção branco e no final parecia que ele tinha trocado de roupa. O calção dele ficou todo vermelho do sangue do Josh Thompson. Ferimentos causados pelas cotoveladas que o Tony Ferguson aplicou nessa luta. Eu acho que inclusive foi essa luta que colocou o Tony Ferguson na elite, mostrou que é um cara com material para brigar pelo título. E outra coisa que chamou bastante atenção nessa luta e que viria a se tornar uma marca registrada do Tony Ferguson foram os rolamentos que ele fez, essas cambalhotas no meio da luta. E o Ferguson fazia isso para escapar de situações de risco, quando ele sentia que o cara estava indo para cima e ele dava uma cambalhota para escapar. Mas ao invés de defensiva, essas cambalhotas voltaram de forma ofensiva na próxima luta do Ferguson, que foi contra o brasileiro Edson Barbosa. Detalhe que, na verdade, era o Khabib Nurmagomedov quem ia enfrentar o Tony Ferguson nessa noite, mas ele acabou sofrendo uma lesão na costela e assim o Edson Barbosa entrou no lugar. E na luta o Ferguson parecia o Sonic, ficou dando várias cambalhotas para tentar pegar a perna do Edson Barbosa, aquele movimento conhecido como Imanari Hole. No fim das contas o Imanari não funcionou, ele não se chama Ryan Hall, mas de qualquer forma ele fez o trabalho de casa, afogou o brasileiro no próprio sangue e encaixou a sua finalização favorita, o Darce Choke, finalizando Edson Barbosa e vencendo a sua 7ª luta consecutiva. Depois disso ele enfrentaria o Michael Chiesa, mas o Chiesa acabou se lesionando bem em cima da luta e aí tiveram que procurar um substituto às pressas. E quem acabou levantando a mão foi o estreante Lando Vannata. E assim, se tratando de um estreante que pegou a luta de última hora, era pra ser um trabalho fácil pro Tony Ferguson, que já estava chegando na elite do peso leve. Mas na verdade a luta foi um completo caos. No primeiro round o Tony caiu diversas vezes, levou um baita susto do Lando Vannata. Mas como de costume, apesar de ter levado vários knockdowns, o Tony Ferguson se levantou no segundo round como se nada tivesse acontecido e aplicou mais um Darce Choke, finalizando o Lando Vannata. E aí chegamos naquela que foi uma das lutas mais importantes da carreira do Ferguson, a luta na Cidade do México contra o Rafael dos Anjos, o RDA que tinha acabado de perder seu cinturão dos leves e ainda era o primeiro do ranking. E como vocês sabem, a Cidade do México fica localizada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. O ar lá é muito mais pesado e os atletas que não estão acostumados tendem a cansar mais rápido durante competições. E por isso eles precisam passar por um treinamento específico para poder se aclimatar a essa altitude. No caso do Rafael dos Anjos, ele fez um camping de treinamento em uma montanha na Califórnia que fica a 2.500 metros acima do nível do mar. E logo no final do camping ele já foi direto para a Cidade do México, já estava bem aclimatado. Já o Tony Ferguson, segundo a sua conta no Twitter, chegou na Cidade do México faltando mais ou menos 12 dias pro evento. Ele não teve uma aclimatação tão intensa quanto a do Rafael dos Anjos. Por isso que, em teoria, quem deveria cansar primeiro era o Tony Ferguson e não o Rafael dos Anjos. Só que mesmo assim, quem cansou primeiro foi o ex-campeão dos leves, enquanto o Tony seguiu pressionando durante todos os 5 rounds como se fosse uma luta normal. E ele estava tão bem, tão inteiro durante a luta, que no último round ele inclusive começou a dançar bem na frente do Rafael dos Anjos durante o combate.
combate. No fim da luta, ele venceu por uma clara decisão unânime e se tornou o novo primeiro colocado do ranking dos leves. Com essa vitória, ele ganhou a chance de disputar o cinturão interino dos leves, que seria contra o Khabib, mas aí o russo passou mal durante o corte de peso. A luta foi adiada e Kevin Lee entrou no lugar do Khabib. E como sempre, o Ferguson passou um sufoco no primeiro round. Foi montado pelo Kevin Lee no chão, mas conseguiu sobreviver. E aí nos rounds seguintes foi um clássico do Tony Ferguson. Aplicou aquela pressão, aplicou cotoveladas, esgotou, drenou toda a energia do Kevin Lee e ainda venceu, finalizando com um triângulo no terceiro round, se tornando o novo campeão interino dos leves. E aí depois dessa luta, ele ia unificar o cinturão com o Khabib, mas aí teve aquele acidente em que ele estava no estúdio de televisão, tropeçou em um cabo que tinha lá no estúdio e acabou rompendo os ligamentos do joelho. E como o cinturão dele era interino e esperavam que ele ia ficar um tempo inativo por causa dessa lesão, acabaram tirando o título dele, ele foi destituído. O que ninguém esperava era o quão rápido ele ia voltar dessa lesão. Geralmente os atletas levam 6 meses ou mais para poder se recuperar de uma ruptura dos ligamentos do joelho, mas em 4 meses o Tony Ferguson já estava lutando de novo, enfrentando o ex-campeão dos leves Anthony Pettis. E essa luta foi uma representação perfeita de como é uma luta do Tony Ferguson, porque teve de tudo. Teve a pressão, teve ele levando knockdown, teve cambalhota para escapar, se levantando e soterrando o Pettis de cotoveladas e muito sangue. No final das contas, o Pettis ficou tão machucado que o corner decidiu jogar a toalha, e assim Tony Ferguson foi declarado vencedor por nocaute técnico. E aí, na sequência, ele enfrentou o Donald Cowboy Cerrone, em uma luta que estava com expectativas nas alturas, pela fase e pela fama dos dois lutadores, que sempre entregam lutas empolgantes. E no fim, o combate foi exatamente aquilo que os fãs queriam, pura trocação, e o Ferguson estava levando a melhor. Até que no final do segundo round, o Ferguson acabou dando um soco depois do soar do gongo e acertou bem no nariz do Donald Cerrone. O árbitro reclamou, deu uma advertência pro Ferguson, mas reconheceu que foi meio que no instinto, não foi por querer. Só que aí no intervalo, o Cerrone foi assoar o nariz e com isso o olho dele fechou completamente, inchou, o ar entrou dentro do olho dele. Os médicos entraram, viram que o Cerrone não estava podendo enxergar e assim encerraram a luta, decretando Tony Ferguson vencedor mais uma vez por nocaute técnico, devido a uma interrupção médica. Essa foi a 12ª vitória consecutiva do Tony Ferguson. Nessa época, ele tinha batido o recorde de maior sequência de vitórias da história do peso leve. E sim, foi depois dessa luta que teve o combate contra o Justin Gaethje, que eu não quero falar de novo, até porque eu já falei dele nesse vídeo que tá aparecendo no iCard. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até...